Você não entende. Eu estou fazendo isso porque não vejo outra saída. Havia uma Por regra favor, não me escrita em São ajuda. Paulo que ninguém quebrava. Você não pede favores a um homem rico sem ter algo valioso a oferecer em troca. Era uma regra tão antiga quanto a própria cidade. Regra que funcionava há séculos. Regra que todos respeitavam. Mas alguém quebrou essa regra. E quando quebrou, nada nunca mais foi o mesmo. A região de Vila Mariana, em São Paulo, durante um certo período de recessão econômica, tornou-se um lugar onde os sonhos pareciam morrer ao pôr do sol. Não era exatamente uma favela, mas também não era um bairro próspero. Era um daqueles lugares onde as casas envelhecidas contavam histórias de dias melhores, onde as ruas de asfalto rachado lembravam tempos de esperança que tinha se evaporado. Na rua Vereador João Pereira, havia uma pequena quitanda chamada Doces da Vida. O nome era irônico, considerando que a vida ali não oferecia muita doçura. A loja pertencia a uma mulher chamada Marina, uma mãe solteira de 35 anos que trabalhava desde antes do amanhecer até bem depois do anoitecer. Marina tinha 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 8. Ambos nascidos de um homem que tinha desaparecido da noite para o dia, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. A comunidade tinha suas próprias normas. Você trabalha, você não reclama, você não pede ajuda porque pedir ajuda era admitir fracasso. Era admitir que você não era forte o suficiente. E em um bairro onde a força era a moeda de troca, admitir fraqueza era pior do que perder tudo materialmente. Era perder a dignidade. Era ser invisível. Marina respeitava essa regra religiosamente. Todos os dias, ela acordava às 5 da manhã. Fazia os biscoitos caseiros que vendia. Preparava os docinhos que custavam pouco, mas rendiam o bastante para colocar comida na mesa. Seu corpo se curvava um pouco mais a cada ano. Suas mãos, ásperas pelo trabalho constante. Seus olhos, que deveriam brilhar com a idade, tinham um cansaço que atravessava a alma. Os vizinhos a respeitavam. Havia algo quase sagrado na forma como ela enfrentava cada dia. Dona Célia, que morava ao lado, comentava com os outros moradores: aquela mulher é de ferro. Nunca a vi reclamar. Nunca a vi faltar. Mas ninguém via os momentos em que Marina chorava sozinha, trancada no banheiro, quando descobria que não tinha o suficiente para comprar as medicações que o pai de Lucas precisava. Ninguém via quando ela comia pão seco para economizar para os filhos. Ninguém via a guerra silenciosa dentro daquela quitanda pequena, naquela loja que cheirava a canela e desespero. O bairro inteiro conhecia a regra. Você resolve seus problemas sozinho. Você não pede. Você não depende de ninguém. Porque as ruas de Vila Mariana tinham aprendido que ninguém vem ajudar. Nem o governo, nem os ricos, nem a sorte. Marina tinha feito as pazes com isso. Ou assim ela pensava. Tudo mudou no dia em que Ricardo Alves entrou na quitanda. Não era um homem que passava despercebido. Aos 52 anos, ele carregava a aparência daqueles que nasceram ricos e nunca deixaram de sê-lo. Terno cinzento impecável. Relógio que custava mais do que a casa de Marina. Os sapatos brilhavam de forma que não era natural. Ele era o tipo de homem que fazia o ar da quitanda parecer pequeno demais para contê-lo. Ricardo Alves era um milionário daqueles que aparecem nos jornais de negócios, daqueles que construíram impérios imobiliários na região de Pinheiros. Suas torres de vidro e aço eram visíveis de praticamente qualquer ponto da cidade. Ele tinha poder, influência, acesso. Tudo que Marina não tinha. Mas naquele dia, ele tinha uma fraqueza: fome. E, por coincidência do destino, estava em Vila Mariana visitando um antigo funcionário que tinha caído em desgraça. Passou por ali quase por acaso, entrou na quitanda quase por curiosidade. Marina o reconheceu. Impossível não reconhecer. Ela leu sobre ele nos jornais que vendia na frente da loja. Ela ouviu falar dele dos clientes que comentavam sobre as construções dele no bairro vizinho. Bom dia, senhor. O que deseja? Perguntou, com uma voz que tentava soar normal, mas que tinha traído um ligeiro nervosismo. Ricardo pediu os biscoitos caseiros. Pediu café. Sentou-se em um daqueles banquinhos de plástico que frequentadores humildes usavam. Comeu tudo em silêncio. E depois, pediu mais. Conversaram. Ricardo perguntou sobre o negócio. Marina respondeu com honestidade simples. Ela não sabia falar de forma pomposa. Ela conhecia apenas a verdade nua e crua. O negócio era pequeno, mas era seu.
Ela ganhava o suficiente. Tinha 2 filhos para criar sozinha. Todos os dias era uma batalha, mas eram suas batalhas. Ricardo voltou. E voltou novamente. Toda semana, na segunda-feira, ele vinha. Sempre sozinho. Sempre comendo em silêncio. Sempre conversando com Marina sobre as coisas simples da vida. Lentamente, uma amizade improvável começou a germinar. Não era uma amizade de iguais. Era uma amizade onde um lado tinha tudo e o outro tinha quase nada. Mas havia algo nela que parecia genuíno. Marina começou a notar coisas sobre Ricardo. Ele não era apenas o milionário arrogante que ela imaginava. Havia um homem por trás daquele terno caro. Um homem que tinha perdido a esposa havia 5 anos. Um homem que tinha filhos que não o visitavam. Um homem que construía prédios de vidro, mas que parecia estar procurando por um lugar para realmente habitar. Ricardo, por sua vez, admirava Marina. Havia algo puro em sua forma de estar no mundo. Sem cinismo. Sem cálculo. Apenas uma mulher fazendo o que precisava fazer para sobreviver com a dignidade intacta. Então, um dia, tudo mudou. Sofia, a filha de Marina, ficou doente. Uma infecção nos rins que exigia medicamentos caros e consultas com especialistas. Marina sabia que não tinha dinheiro. Ela conhecia aquela sensação de desespero. Tinha lidado com ela antes. Foi quando Ricardo ofereceu ajuda. Não como um empréstimo. Como um gesto de amizade. Marina respondeu com as palavras que definiram tudo o que viria depois. Prometo te pagar quando puder. 7 palavras. Uma promessa de uma mulher que não tinha nada, mas que tinha honra. Ricardo sorriu. Porque ele sabia que aquela promessa era mais valiosa do que qualquer garantia assinada. Era uma promessa feita do coração ao coração. A história da ajuda de Ricardo se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. Não demorou para que os murmúrios começassem. Como assim Marina tinha aceitado o dinheiro de um rico? Como assim ela quebrou a regra não escrita? Como assim ela não era forte o suficiente? Os vizinhos começaram a olhar para ela diferente. Não com admiração, mas com suspeita. Havia insinuações. Havia perguntas feitas de forma oblíqua. As pessoas começaram a cochichar no bairro todo. Deve haver algo entre eles. Alguém sussurrou. Uma mulher não aceitaria dinheiro de um homem rico sem motivo oculto, comentava outra. A comunidade que antes respeitava Marina agora a julgava. A regra não escrita havia sido quebrada, e a punição era o isolamento social. Era o silêncio que antecedia a exclusão. Mas havia mais. Havia pessoas no círculo de Ricardo que ficaram sabendo da situação. Pessoas que tinham interesse em seus negócios. Pessoas que viam vulnerabilidade onde havia compaixão. E eles começaram a fofar. Ricardo está ficando senil. Está gastando dinheiro com uma mulher pobre. Talvez ela o esteja manipulando. A reputação de Ricardo começou a sofrer pequenas fissuras no mundo dos negócios. Nada explícito. Nada que pudesse ser provado. Apenas sussurros nos corredores. Apenas dúvidas plantadas. Apenas a insinuação de que talvez Ricardo Alves não fosse mais tão bom juiz de caráter. Marina estava destruída. Ela nunca tinha querido prejudicar Ricardo. Ela apenas queria salvar sua filha. E agora, ao aceitar sua ajuda, ela tinha colocado a reputação dele em risco. A culpa era devoradora. Chegava a noite e impossível dormir. Chegava a manhã e impossível se mover. Sofia se recuperou. Os medicamentos funcionaram. Ela voltou à escola. Voltou a brincar. E Marina continuava se sentindo como um peso morto. Como alguém que tinha destruído a vida de um homem bom apenas porque não era forte o suficiente. Então, um dia, um homem entrou na quitanda. Era um advogado. Ele disse que representava certos investidores. Ele disse que havia uma oportunidade. Um deles era um rival de Ricardo nos negócios imobiliários. Ele ofereceu dinheiro a Marina. Muito dinheiro. Tudo o que ela precisaria para viver confortavelmente pelo resto da vida. Pela informação sobre os projetos de Ricardo. Sobre seus planos. Sobre suas vulnerabilidades financeiras. Ele deixou um cartão. Um número de telefone. Pense bem, Dona Marina. Você poderia mudar a vida de seus filhos para sempre. Marina Holding cartão, e pela primeira vez em sua vida, sentiu a verdadeira tentação. Não era apenas dinheiro. Era a chance de não ser mais fraca.
Era a chance de virar a mesa. Era a chance de poder finalmente respirar sem medo. Ela entregou o cartão para Ricardo. Sem dizer nada. Apenas entregou. Ricardo ficou silencioso quando viu o cartão. Silencioso por muito tempo. Marina se perguntava se ele estaria pensando que ela tinha considerado a oferta. Se ele estaria pensando que ela era fraca. Mas Ricardo não pensava em fraqueza. Ricardo estava pensando em como as pessoas são testadas. Como todos nós temos preços. Como a maioria cede quando a pressão fica muito grande. E como Marina tinha escolhido não ceder. Ricardo fez algo que poucas pessoas fazem em situações assim. Ele confrontou os rivais. Não de forma agressiva. De forma inteligente. Utilizou o mesmo advogado para descobrir quem estava por trás da tentativa de suborno. Reuniu provas. Apresentou-as não à polícia, mas aos outros investidores da companhia rival. Mostrou o desespero deles. Mostrou a falta de ética. Mostrou o caráter duvidoso de seus competidores. A empresa rival entrou em colapso. Não porque Ricardo destruiu, mas porque destruiu a confiança. E sem confiança, os negócios imobiliários não existem. Mas Ricardo não parou por aí. Ele fez algo que surpreendeu Marina completamente. Ele ofereceu a ela a oportunidade de expandir seu negócio. Financiamento para abrir mais quitandas em outros bairros. Consultoria para crescer. Apoio administrativo. Tudo sem cobrar juros. Tudo sem esperar retorno. Tudo porque ele acreditava nela. Você passou no teste mais importante, disse Ricardo. Você teve a chance de me trair e não traiu. Isso vale mais do que qualquer ouro. A comunidade começou a ver Marina diferente. Não como alguém que quebrou as regras por fraqueza. Mas como alguém que quebrou as regras por integridade. E quando a quitanda começou a expandir, quando outras unidades abriram, quando Marina começou a oferecer empregos para os vizinhos, a narrativa mudou completamente. Ela não era mais a mulher fraca que pediu dinheiro emprestado. Era a mulher que transformou uma ajuda em oportunidade. Era a mulher que se recusou a trair. Era a mulher que subiu. Lucas, o filho de Marina, começou a aprender sobre negócios com Ricardo. Sofia, sua filha, era visitada regularmente pelo milionário, não como um ato de caridade, mas como um amigo da família. Os dois filhos começaram a entender que era possível sair daquela região, que era possível mudar de vida, que era possível quebrar as regras. Mas nem tudo foi celebração. Havia um preço invisível sendo pago. A saúde de Ricardo começou a declinar. Ele desenvolveu problemas cardíacos. Os médicos disseram que era estresse. Disseram que era idade. Mas Marina sabia que era algo mais. Era o preço de estar fora de seu elemento. De tentar ser melhor do que aquilo para o qual tinha sido educado. Ricardo nunca reclamava. Mas Marina notava. Notava como ele ficava mais cansado a cada semana. Como as visitas começaram a ficar mais raras. Como o brilho nos seus olhos começou a desaparecer. 3 anos depois que Marina e Ricardo se conheceram, ele teve um infarto massivo. Marina chegou ao hospital a tempo de estar lá quando ele acordou. Ela não saiu de lá por 4 dias. Você precisa descansar, disse Ricardo, com a voz fraca. Você descansará depois, respondeu Marina. Ricardo sorriu. Era o sorriso de um homem que tinha aprendido o significado da amizade verdadeira. Era o sorriso de alguém que tinha descoberto que riqueza não era o ouro, mas as pessoas que você escolhia ter ao seu lado. No quarto do hospital, entre as máquinas que apitavam, Ricardo pediu um favor a Marina. Um favor que tinha estado guardado por 3 anos. Ele queria que ela tivesse uma parte de suas ações. Não como empréstimo. Como herança. Porque não tinha mais certeza de quanto tempo teria. E queria que ela fosse cuidada. Que seus filhos fossem cuidados. Que quando ele se fosse, alguém que realmente o amava estivesse em posição de ser forte. Marina recusou. Não vou aceitar sua morte como moeda de troca, disse ela com a voz firme. Você vai se recuperar e vamos conversar sobre isso mais tarde, quando você estiver bem. Mas Ricardo se recuperou. E quando se recuperou, Marina cumpriu a promessa que tinha feito 3 anos antes. Ela tinha economizado cada real que ganhou com a expansão do negócio. Ela tinha guardado cada centavo que não era absolutamente necessário. E, finalmente, ela tinha conseguido juntar a quantia que tinha pedido emprestada. Ela colocou o dinheiro na mão de Ricardo em um envelope branco simples.
Prometi que te pagaria quando pudesse. Disse. Agora pude. Ricardo recusou. Marina, você sabe que não é sobre o dinheiro. Nunca foi. Exatamente por isso eu preciso pagar, respondeu ela. Porque é sobre honra. Ricardo aceitou o envelope. Não porque precisava do dinheiro, mas porque entendia que Marina precisava devolver. Precisava fechar aquele capítulo de forma equilibrada. Precisava reclamar sua dignidade completamente. Naquela noite, Ricardo Alves fez uma coisa que surpreendeu o mundo dos negócios. Ele abriu mão de 60% de suas ações para um fundo que levava o nome de Marina. Um fundo dedicado a ajudar mães solteiras de bairros pobres de São Paulo. A abrir negócios pequenos. A ter acesso a microcrédito. A poder sonhar sem parecer loucura. A carta que acompanhava o anúncio dizia: conheci uma mulher que ensinava uma palavra tinha perdido, honra. Decidi passar essa lição adiante. A comunidade inteira de Vila Mariana ficou em choque. Aquela mulher que tinha quebrado a regra não escrita, agora era uma lenda. Não porque ficou rica rapidamente, mas porque manteve sua promessa. Porque devolveu o que lhe foi dado. Porque honra não tinha preço. Os filhos de Marina cresceram. Lucas se tornou consultor de negócios. Sofia se tornou assistente social e trabalha justamente com as famílias que o fundo de Ricardo ajuda. E Marina, aquela mulher que vendia biscoitos em uma quitanda pequena em Vila Mariana, hoje ela ajuda outras mulheres a abrir seus negócios. A não ter medo de pedir ajuda quando precisa. A entender que quebrar regras não escritas, às vezes, é exatamente o que a humanidade precisa. 20 anos depois. Ricardo Alves faleceu aos 72 anos. Um infarto silencioso no seu escritório, cercado pelas fotos que Marina tinha tirado ao longo dos anos. Fotos dos filhos dela crescendo. Fotos dele com Lucas e Sofia. Fotos de uma vida que tinha transcendido classe social e preconceito. O testamento de Ricardo foi a berção. Ele deixou sua herança inteira para Marina. Não como esmola. Como reconhecimento de uma dívida que nunca poderia ser quantificada em dinheiro. A dívida de um homem que tinha aprendido de novo como viver. Marina, agora com 65 anos, não ficou rica apenas de dinheiro. Ela estava rica de memórias. De histórias. De conexões que atravessavam décadas. De vidas que tinha tocado. O fundo que Ricardo criou com seu nome tinha ajudado mais de 5.000 mulheres a abrir seus próprios negócios. Há uma reflexão profunda que permeia essa história. Vivemos em um mundo que nos ensina que o dinheiro é a medida de todas as coisas. Que riqueza é poder. Que sucesso é medido em números em uma conta bancária. Mas a história de Marina e Ricardo nos mostra algo diferente. Nos mostra que há uma moeda muito mais valiosa do que ouro. Uma moeda que se chama confiança. Marina confiou em Ricardo não porque ele era rico, mas porque ele provou ser honrado. Ricardo confiou em Marina não porque ela tinha poder, mas porque ela tinha integridade. E naquela confiança, construíram algo que nenhum dos dois poderia ter construído sozinho. A regra não escrita de Vila Mariana mudou. Não desapareceu. Porque sempre vai haver lugares onde as pessoas precisam ser fortes por conta própria. Mas mudou de significado. Porque agora a comunidade entendia que força não é sempre estar sozinho. Que força também pode significar saber quando aceitar uma mão amiga. Que força pode ser oferecer essa mão sem esperar nada em troca. Existe uma verdade simples que essa história nos oferece. Somos todos milionários de algo. Alguns têm dinheiro. Outros têm honra. Alguns têm poder. Outros têm integridade. E quando essas moedas diferentes se encontram com respeito mútuo, algo milagroso acontece. Algo que não pode ser planejado nem mercadologicamente vendido. Apenas vivido. Marina costumava dizer para as mulheres que ajudava: você não precisa ser forte demais para pedir ajuda. Você apenas precisa ser honrada o suficiente para devolver o que lhe foi dado. E essa frase, simples como é, transformou a forma como centenas de mulheres viam a si mesmas. Não como fracas quando precisavam de ajuda, mas como sábias quando sabiam quando reclamar sua independência de volta. A cidade de São Paulo é feita de milhares de histórias assim. Histórias de pessoas que quebram regras não escritas. Histórias de pessoas que escolhem honra sobre conveniência. Histórias que não aparecem nos jornais, mas que tecem a teia invisível que mantém a humanidade conectada. Ricardo Alves, aquele homem no terno cinzento impecável,
descobriu tardiamente o que Marina já sabia. Que o verdadeiro luxo não é ter tudo. É ter pessoas pelas quais você realmente se importa. É ter conversas que significam algo. É ter um lugar onde você realmente pertence. E Marina, aquela mulher que começou vendendo biscoitos para sobreviver, descobriu que havia um tipo de riqueza que o dinheiro sozinho nunca poderia comprar. Era a riqueza de saber que sua vida tinha propósito. Que sua recusa em se render tinha ecoado através dos anos. Que sua honra tinha se tornado a própria pedra angular de vidas outras. Quando Marina finalmente entrou em repouso aos 81 anos, a cerimônia teve mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas que tinham sido tocadas, diretamente ou indiretamente, pela sua vida. 2.000 legados vivos de uma mulher que nunca esqueceu de uma promessa simples: prometo te pagar quando puder. E aí está a verdade que essa história nos sussurra nos ouvidos há 2 décadas. Honra não tem preço. Mas tem frutos que duram para sempre. Tem ondas que continuam se propagando muito tempo depois que o pebra que a criou já partiu. Tem o poder de mudar não apenas vidas, mas comunidades inteiras. Tem o poder de reescrever as regras que vivemos. Porque no final, quando toda a poeira baixar, quando todos os números na conta bancária desaparecerem, quando todos os prédios de vidro caírem, a única coisa que permanecerá é como você tratou as pessoas. E se você as tratou com honra.